Mauro, uma pergunta, a gente já são 11h05, a gente está se encaminhando para o final, eu vou te fazer mais algumas perguntas ainda, mas a pergunta que eu queria te fazer agora é sobre, primeiro, o SESMIT terceirizado, né? O serviço de prestado por uma empresa contratada, uma consultoria de segurança e saúde, que aloque profissionais na empresa, né, conforme a carga horária e a jornada prevista na NR para aquele dimensionamento. Existe essa possibilidade de terceirizado. Eu queria que tu dissesse, né, como que a pessoa assinala isso no formulário. E outra coisa, se a empresa opta por ter técnicos do seu quadro próprio, né, então os técnicos de segurança são seus empregados diretos, mas o engenheiro ou o médico são de uma empresa contratada. Se é possível informar no formulário essa situação mista. Muito bem, é uma pergunta importante, né? Então, é possível, né, como eu havia falado, você ter a prestação de serviços por empresa especializada, seria chamada terceirização, né, vulgarmente conhecida como terceirização, nos termos da Lei 6.019. Então, você vai poder ter essa prestação de serviços. Aqui vai uma questão muito importante que é preciso destacar. A CLT previu, quando fala do SESMIT, que são dois serviços, né? É o serviço de segurança e o serviço de medicina. E a norma regulamentadora, ela vem detalhar como é que esses serviços são prestados. E aí que vem os diferentes profissionais encaixados em cada serviço. Então, o serviço de segurança é composto pelo técnico de segurança e pelo engenheiro de segurança. E o serviço de medicina, composto, então, pelo médico do trabalho, pelo enfermeiro do trabalho e pelo técnico, né, auxiliar técnico de enfermagem. Então, há essa divisão. Você não pode dividir esse serviço, porque senão você estaria personalizando, né, uma única pessoa prestando esse serviço, né? Passando, por exemplo, a contratar um técnico de segurança em separado, né, como PJ, né, como pessoa jurídica. Então, não é permitido esse tipo de pejotização. O que você pode fazer é terceirizar aquele serviço como um todo. Então, para o exemplo que a Bruna estava dando, se você resolver terceirizar a parte de segurança, você tem que ter com um CNPJ, isso vai ser informado no sistema. O sistema simplesmente vai perguntar para você assim: o serviço de segurança ele é próprio ou é por uma empresa especializada? Então, se ele é próprio, você tem que ter todos os profissionais desse serviço como próprios, técnicos e engenheiros. Se ele for contratado por uma empresa especializada, esse serviço como um todo vai ter que ser prestado, então, tanto os técnicos quanto os engenheiros, por meio dessa empresa especializada. Em relação ao serviço de medicina, se aplica ao mesmo. Então, tem que ter atenção nessa questão na hora de informar. Lembrando também que nada impede, como o sistema de declaração, né, e ele pede o CNPJ dessa contratada, você poderá informar, por exemplo, ali o CNPJ do MEI, mas a gente já alerta que o MEI não atende aos requisitos da Lei 6.019. Nem o MEI, nem a contratação da pessoa física, né, como profissional autônomo, também não atende. E tem uma atenção também uma série de outros requisitos previstos na Lei 6.019, como capacidade econômica, capital social e assim por diante. Entre elas também, para o SESMIT, uma questão importante é a questão da quarentena. Que vejam, você tem às vezes profissionais que estão há 10 anos ou mais trabalhando num determinado estabelecimento e que tem todo um conhecimento, tem uma história dentro desse estabelecimento. E se a empresa resolver demiti-lo para recontratá-lo por meio de uma pessoa jurídica, tem que cumprir a quarentena de 18 meses. Então tem que ter muita atenção nisso, senão ele vai estar irregular. Quando eu falo irregular, o que nós estamos tratando aqui? Na verdade, se trata de uma irregularidade que pode ser fiscalizada, né, pela inspeção do trabalho para verificação das fiscalizações posteriores. Né? Mauro, acho que é respondido, né? Esse é um tema bastante complexo. É um tema bastante delicado, né, Mauro? O que eu acho bem importante a gente frisar, né, em relação ao SESMIT terceirizado, ou mesmo o SESMIT com profissionais próprios, né, que sejam empregados da empresa diretos.
é importante que as pessoas cumpram a jornada prevista na NR4. Então, o técnico tem que ter 40 horas, ele vai cumprir 40 horas dedicado ao SESMIT. 44, Bruna. 44, perdão. Ele vai cumprir os 44 dedicadas ao SESMIT, né? O engenheiro e o médico que tem 20, vão cumprir as 20 dedicados ao SESMIT. O engenheiro pode ser empregado da pessoa em outra atividade? Até pode. Então, ele vai fazer 20 horas por semana no SESMIT e as outras 20 ele pode se dedicar a outras atividades. Então, ter esse cuidado, né, de se dedicar exclusivamente ao SESMIT, nas atribuições do SESMIT, conforme previsto na NR4. As competências, né, as atribuições do SESMIT são bem delimitadas. Eventualmente, as pessoas estão fazendo outros serviços de engenharia ou de medicina assistencial, por exemplo. A medicina que o trabalhador faz no SUS, de pegar remédio para dor de barriga, né, de reclamar quando está com diarreia, com dor no olho, né, dor de cabeça. Se isso não está relacionado a riscos ocupacionais, isso é um serviço de assistência médica. Isso não é um serviço de prevenção de saúde ocupacional. Então, isso é muito, muito importante a gente observar para não se confundirem as jornadas quando os profissionais executam atividades estranhas ao SESMIT dentro da mesma empresa, mesmo que relacionadas à engenharia, mesmo que relacionadas à medicina. Falei bastante aqui. Foi muito bom você ter lembrado disso, Bruno. Isso está bem claro na NR4, né? Existe uma jornada semanal determinada que tem que ser cumprida e também que os profissionais que estão vinculados ao SESMIT devem realizar as atribuições do SESMIT nesse tempo, né? Então, isso é importante que a organização garanta, né? Isso. Teve aqui no chat pergunta se eu posso ser engenheiro num SESMIT em São Paulo e um em Pernambuco. Olha, pode, mas tu vai estar Não pode. Sabe por quê? Não pode, Mauro, diga aí. Não, a NR4 falou que tem que ser no local de trabalho. Ele não vai poder ser à distância. Se ele pegar um avião, né, e monitorar aquele ambiente de trabalho toda semana... se ele for lá, claro. Exatamente. Né? Se ele conseguir que eu estava achando que era impossível ele viajar toda semana. É improvável, impossível não é, mas é muito improvável que alguém recebendo salário de engenheiro de SESMIT vá ficar fazendo essa baldeação, né, essa ponte aérea a semana inteira. Então, isso aqui é muito importante. Esse tipo de dúvida sinaliza que a pessoa não tem prestado presencialmente esse tipo de serviço, tá? Então, é uma coisa que deve servir de alerta para a gente aqui, para que as pessoas não façam isso se vinham fazendo. Não é para fazer, nunca devia ter feito, mas a partir de agora a gente está falando de forma bastante clara, bastante expressa, tá? Não façam. Outra coisa que é importante a gente sinalizar é sobre acúmulos, né? A gente falou agora. Então, eu posso ser técnico em mais de uma empresa? Pode. Agora, você vai dormir que horas, né? Então, isso, a gente vai cruzar esses dados de acumulação de jornadas e isso vai gerar um indício de irregularidade. E provavelmente as duas empresas vão ser notificadas a comprovar que você está prestando essa jornada, né? Então, isso vai ser ruim tanto para você, para sua carreira, quanto para a empresa. Outra coisa que é importante também a gente destacar aqui, Mauro, me desculpa, né, a interrupção aqui, que eu estou ansiosa aqui, porque é tanta pergunta no chat, e a gente vê que algumas perguntas sinalizam alguns problemas que ficam ocultos na pergunta. Então, um problema que é bastante oculto, eu sou consultor, eu tenho uma empresa de consultoria, e aí eu vou assumir o SESMIT de várias empresas. Essa empresa de consultoria, tanto que a gente pede até o CNPJ de quem é essa terceirizada do SESMIT, né? A gente recebe essa informação e recebe a informação de quem são os profissionais que prestam o serviço, que dias da semana, caso seja fixo, né? Que dias da semana e horário presta o serviço, né? Em relação àquela jornada. Então, se a empresa de consultoria tem um quadro enxuto de médicos e engenheiros, por exemplo, vai começar a dar acumulação indevida, porque as pessoas não estão indo lá. Ela é só um consultor para PGR, é um consultor para PCMSO, isso é outra coisa, não tem nada a ver com SESMIT, tá? Então, consultoria, a empresa contratada para SESMIT tem que alocar profissionais de engenharia, medicina, ou técnico, ou enfermeiro, para aquela organização. Essa pessoa vai ter que cumprir jornada lá. A rotatividade, ela é desincentivada pela ferramenta e pela norma, porque cada alteração de prestador naquela empresa, tu vai ter que entrar no sistema e alterar. Então, eu não posso cada semana mandar um engenheiro, cada semana mandar um médico, porque a atribuição do SESMIT não vai ser cumprida corretamente dessa forma, né? A pessoa não vai ter continuidade. O SESMIT é um serviço
Tu não troca o teu RH toda semana. Tu não fala para o teu contador, manda alguém para rodar minha folha hoje, manda alguém para rodar a folha amanhã. Não, a pessoa acaba ficando lá para conhecer os processos, para conhecer a empresa. Então, essa rotatividade ela é desincentivada e toda vez que trocar o prestador dessa empresa contratada, tem que ser alterado o nome do profissional e o seu registro no sistema. Tá? Então, só para deixar isso bem claro, tem gente que fala assim, oba, agora pode terceirizar, eu vou sair prestando serviço à la louca em todos os lugares, né? Não pode, né? Tu tem que prestar um serviço com profissionalismo, com ética e dedicação. E se ficar trocando gente o tempo inteiro, provavelmente as atribuições do SESMIT não vão ser executadas a contento. E isso vai causar um prejuízo para a organização, porque outras irregularidades vão decorrer. Então, tu vai ter uma irregularidade que é não ter cumprido a jornada, tu vai ter uma irregularidade de não operar o SESMIT no sistema, tu vai ter uma irregularidade de não cumprir cada uma das linhas de atribuições do SESMIT. Não é um bom negócio para a empresa, não é um bom negócio para a organização, não é um bom negócio para quem quer empreender dessa forma. Tu quer empreender, empreenda de forma correta, séria e profissional, tá? Então, só fazendo o meu merchan aqui, porque é uma coisa que o mercado está muito agitado e eu acho que é papel nosso aqui, Mauro, salientar da importância desse serviço para o trabalhador e para o país. Quando o SESMIT não funciona, aumentam os acidentes. Aumentando os acidentes, quem paga a conta é o INSS. Até que haja uma ação de regresso, às vezes a empresa já quebrou, não dá tempo. Então, é a União, é a sociedade brasileira que está patrocinando um SESMIT ineficaz. Né? Errado. Então, eu já falei demais, desculpa, Mauro, eu fico muito empolgada.